Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu vou repetir algo que nós escutamos tantas vezes, mas que precisa adentrar no nosso coração e permanecer. Porque o que eu vou dizer aqui é a verdade que liberta a nossa vida. Veja só, o Evangelho neste domingo traz para nós a conversão de Zaqueu, um chefe de cobradores de impostos na cidade de Jericó. E logo no final do Evangelho, Jesus fala a palavra-chave para a nossa vida. Que palavra é esta? Ele diz: eu vim salvar o que estava perdido. Jesus veio salvar o que estava perdido. Veja que Zaqueu, ele não era apenas um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E os cobradores de impostos eram pessoas consideradas pecadoras públicas, impuras, ladrões, que extorquiam as pessoas para encher os cofres de Roma. E ele era o chefe dos cobradores de impostos. Mas aí Jesus entra na cidade de Jericó, passa por dentro da cidade. E ele, que tinha uma baixa estatura, sabia que no meio da multidão não ia conseguir ver aquele homem de quem estavam falando. Então ele corre na frente, sobe numa árvore, num sicômoro, e fica esperando Jesus passar. Veja que a intenção de Zaqueu era ver Jesus, queria ver aquele homem. Mas ele foi surpreendido pela misericórdia de Deus. Porque quando Jesus passou por baixo do sicômoro, onde Zaqueu estava, Jesus olhou para o Zaqueu. Quando nós temos uma baixa estatura e pessoas altas falam conosco, as pessoas altas, elas têm que olhar para baixo para poder nos ver, para poder se comunicar conosco. Creio que isto acontecia no cotidiano da vida de Zaqueu. Mas naquele dia aconteceu o contrário. Alguém olhou de baixo para cima. Jesus olhou para o Zaqueu. E o olhar de Jesus e o que ele disse para Zaqueu bateu dentro do coração dele e ele acolheu. Ele acreditou em Jesus. Jesus disse: desce, porque eu devo hoje ficar na tua casa. Imagina a alegria que encheu o coração de Zaqueu. Eu penso aqui que Zaqueu era um homem, apesar de ser visto como um pecador público, e ele era mesmo, mas ele era um homem que, quando acreditava em algo, ninguém mudava. Porque ele poderia muito bem ter dito: na minha casa, não. Eu não sou digno de que você entre na minha casa. Mas ele não disse isso. Ele desceu e acolheu Jesus. Ele prontamente recebeu a palavra. E lá, na casa dele, Jesus em sua mesa, este encontro mudou completamente a vida dele.
que Ele mesmo dispõe tudo aquilo que Ele tinha para poder acolher e viver a salvação que entrava na casa dele. Meu irmão e minha irmã, Jesus passa na nossa vida todos os dias. Jesus passa na nossa história a todo momento. E nós não podemos deixar esta oportunidade se perder. Nós precisamos acolher com amor esta palavra que nos salva. Jesus, Ele entra na minha história e na sua história para nos salvar, para tirar de nós as seguranças que nos impedem de dizer sim para Deus. Porque Zaqueu, a segurança de Zaqueu era ser chefe dos cobradores. A segurança de Zaqueu era ser rico desonestamente. Mas, a partir daquele dia, a segurança de Zaqueu passou a ser Jesus. Ele perdeu tudo que era tudo antes para ele, para poder viver o verdadeiro tudo, que é Deus. Esta experiência de Zaqueu é para acontecer na minha vida e na sua vida. E hoje nós podemos abrir o nosso coração e dizer isto também para Jesus. Tome minhas seguranças. Tome aquilo que eu estou apegado, agarrado, e fica na minha vida. Não passe, fique. Fique na minha história, fique na minha casa, Senhor. Porque essencialmente eu preciso de Ti. Eu necessito da Sua presença na minha vida. Eu necessito da Sua palavra na minha vida. Eu necessito do Senhor, que é a própria vida da minha vida. Fica comigo, Senhor. Fica na minha casa, Senhor. Porque o Senhor estando na minha vida e na minha casa é a salvação que está na minha vida. É a salvação que está na minha casa. Vinde, Espírito Santo. Amém.